O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras já atravessaram séculos. Foram sussurradas por reis em guerra, por mães em lágrimas, por homens diante do abismo. Mas o que poucos percebem é que esse versículo não é só uma expressão de fé, é uma declaração de mentalidade. É um código que, quando compreendido, transforma a forma como você vê a vida, o sucesso, o dinheiro e até a dor. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os maiores milionários do mundo. E sabe o que ele descobriu? Que o sucesso começa na mente, que a fé não é apenas uma questão religiosa, mas uma força prática, uma energia viva que molda a realidade. E quando o salmista diz, "O Senhor é o meu pastor", ele não está apenas evocando consolo. Ele está afirmando identidade. Está dizendo, eu sei quem me guia, eu sei de onde vem minha provisão, e por isso nada me faltará. Repare bem, ele não diz, espero que nada me falte, ou talvez eu tenha o suficiente. Ele diz com firmeza, nada me faltará. Isso é fé ativa, fé com emoção, fé que se instala no subconsciente. Hill chamava isso de crença dominante, uma ideia que ocupa tanto espaço na mente que começa a moldar as decisões, os hábitos e os resultados. Quantas vezes você já repetiu o Salmo 23 e ainda assim viveu com medo da escassez? Quantas vezes proclamou que Deus cuida, mas passou o dia inteiro ansioso pelo que poderia dar errado? A verdade é que entre repetir e crer há um abismo. Muita gente fala em fé, mas vive como quem está sozinho. Deseja abundância, mas age como quem tem que lutar por migalhas. O resultado é uma vida de contradição. Ora confia, ora teme. Ora sonha, ora se sabota. Hill ensinava que a mente precisa de programação constante, que autossugestão, a repetição emocional de ideias, é o segredo para construir uma nova identidade. E a Bíblia já dizia, a fé vem pelo ouvir, ou seja, pelo repetir, pelo absorver, pelo viver a palavra. Quando você diz com força, nada me faltará, mesmo que o mundo lá fora mostre escassez, algo dentro de você começa a resistir à queda. A fé não muda o que você vê imediatamente, mas muda o que você acredita ser possível. E isso muda tudo. Talvez hoje você esteja enfrentando dívidas. Talvez esteja cansado, com a alma pesada, sem saber por onde recomeçar. Mas se mesmo assim, com a voz trêmula, você disser, nada me faltará, você está dando um passo em direção à abundância real. Não aquela que depende do salário ou da economia, mas a que nasce de dentro. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a materialização de uma ideia mantida com emoção e persistência. O salmista sabia disso muito antes e declarou, porque o Senhor é o meu pastor, eu não vivo mais guiado pelo medo. Essa certeza muda sua energia, muda sua postura, muda sua frequência. A mente que acredita em escassez vive com pressa, corre atrás, tenta se proteger, acumula sem paz. Mas a mente que acredita em provisão vive com propósito, anda com firmeza, age com coragem. E quando o Salmo diz, deitar-me faz em verdes pastos, está falando exatamente disso. Prosperidade não é correr mais, é ter a coragem de descansar na confiança. Esse descanso não é preguiça, não é fuga, é sabedoria. É saber que existe um ritmo mais alto do que o da ansiedade, que existe um tempo perfeito guiando os passos. Hill chamava isso de sintonia com a inteligência infinita. A mente barulhenta não atrai ideias. A alma inquieta não reconhece direção. Por isso tanta gente vive ocupada, mas não avança. Faz muito, mas colhe pouco. Corre, mas não chega.
Veja como o Salmo descreve a ação divina. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Não é empurrado, não é forçado, é conduzido, é suave. E Hill dizia algo semelhante. A mente precisa de direção, não de pressa, de clareza, não de correria. Porque é no silêncio interior que a sabedoria aparece. Agora pense, o que seriam seus pastos verdes hoje? Talvez não seja uma conta bancária cheia, mas uma vida equilibrada. Talvez não seja um cargo novo, mas a liberdade de viver com sentido. Talvez seja simplesmente parar de correr para onde você nunca quis ir. E as águas tranquilas? São a imagem da alma em paz, do coração que não precisa provar nada, da mente que deixou de se sabotar com pensamentos acelerados, que agora confia. Hill ensinava que a clareza é um dos maiores ativos do ser humano, que quando você sabe o que quer, com propósito, com verdade, o universo se organiza para te ajudar. Mas se você vive dividido, inseguro, agitado, tudo se torna mais lento, mais frustrante. A paz é o solo onde as ideias brotam. A calma é a ponte para a diretriz certa. E só quem silencia os excessos escuta o que realmente importa. Foi por isso que Jesus se retirava para orar. Por isso que os profetas buscavam o deserto. E por isso que os grandes realizadores de hoje praticam silêncio, meditações, rotinas sem distração, porque já entenderam que quem não para escutar, corre sem direção. Então pare por um instante agora. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: você tem vivido com pressa ou com propósito? Tem sido guiado ou empurrado pela vida? Tem buscado clareza ou colecionado mais tarefas? Talvez, sem perceber, você esteja exausto não porque tem muito a fazer, mas porque perdeu o sentido do que faz. E aqui entra a chave de transição. Hill dizia que fé sem direção é energia desperdiçada, mas fé com clareza se torna ação poderosa. Você pode começar agora. Pode decidir respirar, silenciar e declarar: Senhor, guia-me às águas tranquilas. Mostra-me o caminho. Escreva, declare, visualize. Não espere mais um colapso para buscar paz. Ela está disponível agora, no exato momento em que você decide confiar. Porque, como o Salmo vai mostrar, o vale virá. Mas quem aprende a descansar em Deus atravessa com coragem e sai do outro lado mais forte, mais sábio, mais pleno. Essa é a primeira verdade que transforma. A paz interior é o ponto de partida da prosperidade exterior. Nada me faltará, porque quem me guia já preparou tudo, e essa convicção muda tudo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. E talvez seja também a mais mal compreendida, porque ela não fala sobre evitar o sofrimento. Ela fala sobre atravessar o sofrimento com uma alma firme. O salmista não diz, se eu passar pelo vale. Ele diz, ainda que eu ande. Ou seja, o vale é parte do caminho. E não há sucesso verdadeiro sem atravessar vales. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época. Nenhum deles chegou ao topo sem antes passar por momentos de fracasso, dor, rejeição, solidão ou desespero. Mas todos tinham algo em comum. Eles atravessaram, não pararam no meio, não desistiram. Eles mantiveram a fé em ação. E é exatamente isso que o salmista nos ensina. Ele não diz que o mal não existe, ele diz que não temerá. O que nos impede de avançar na vida não é o mal em si, é o medo do mal, é a antecipação negativa, é o filme que rodamos na mente sobre tudo o que pode dar errado. Hill dedicou um capítulo inteiro ao medo. Ele listou os 6 medos básicos que destroem a realização humana.
Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. E explicou que todos esses medos são alimentados por crenças subconscientes, muitas vezes herdadas de gerações anteriores. Medo aprendido, medo cultivado, medo disfarçado de prudência. E esse medo, quando não enfrentado, sabota talentos, paralisa ideias, destrói relacionamentos e bloqueia oportunidades. Mas veja o que o salmista faz. Ele reprograma a mente com uma verdade superior. Ele declara: Tu estás comigo. Ele decide acreditar na presença, mesmo em meio à escuridão. Ele não finge que não está com medo. Ele apenas escolhe algo maior do que o medo. E isso é liderança emocional. Isso é mentalidade de alto nível. Isso é fé que move, porque fé não é ausência de dor. É presença de propósito mesmo na dor. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir fazer a lâmpada funcionar. Henry Ford quebrou mais de uma vez antes de revolucionar a indústria. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de criar seu império. E todos eles, como o salmista, andaram por vales escuros. Mas nenhum deles ficou lá. Eles seguiram, com visão, com persistência, com fé. O vale pode ter vários rostos. Pode ser uma fase financeira complicada. Pode ser uma perda familiar. Pode ser um término inesperado, uma traição, um diagnóstico, um fracasso doloroso, um momento em que você se pergunta se tudo isso faz mesmo sentido. Mas escute bem. O Salmo não diz que é o vale da morte. Diz que é o vale da sombra da morte. Sombra. E sombra só existe onde há luz. O que você está enfrentando pode parecer final, mas não é. É apenas uma transição. É um processo. E toda transformação verdadeira passa por um período de aparente escuridão. Hill dizia que todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só brota se você atravessar, se você não desistir, se você não entregar sua mente ao medo, porque o medo paralisa, distorce a visão e destrói a iniciativa. O medo faz você esquecer quem você é e, principalmente, quem está com você. Tu estás comigo. Essa é a frase mais importante, porque ela redefine tudo. Quando você sabe que não está só, você age com coragem, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração acelerado. Você vai, você se move, você declara: mesmo no vale, eu sigo em frente. E essa é a declaração que rompe com o padrão da desistência. Porque é no vale que a maioria desiste. É no vale que muitos enterram seus sonhos. É no vale que a mente se fecha, a visão se apaga e o corpo para. Mas não precisa ser assim. A verdadeira mentalidade de abundância não é medida pelo que você tem, mas pelo que você atravessa. Não é sobre quantidade de bens, é sobre profundidade de fé. E se você sente que está nesse vale agora, lembre-se disso. Sombra não mata. Sombra assusta. E se há sombra, é porque há luz. E se há luz, é porque há direção. E se há direção, é porque ainda há promessa. Hill dizia que o sucesso duradouro pertence a quem planta ideias que transformam o mundo. E você não planta no topo. Você planta no fundo. É na dor que nascem os grandes projetos. É na solidão que brotam os maiores insights. É na dúvida que se revela a fé real. E quando você atravessa, algo muda em você. Algo amadurece. Algo se fortalece. E então você chega ao próximo verso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso aqui é uma virada. É o momento em que a promessa se manifesta. E não é em segredo. É diante de quem duvidou. É diante de quem te traiu. É diante de quem zombou. O Salmo não diz que Deus te esconde.
Ele te exalta, Ele te honra, Ele prepara uma mesa. Mesa fala de provisão, fala de honra, fala de reconhecimento, fala de recompensa. Mas veja, essa mesa vem depois do vale. Primeiro a luta, depois a mesa. Primeiro a lágrima, depois o vinho. Primeiro a travessia, depois a celebração. Hill falava sobre o princípio da persistência. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste a poucos metros do ouro. Elas cavam, cavam, cavam e param um passo antes da virada. Porque cansa, porque dói, porque parece que nada está acontecendo. Mas o sucesso vem para quem insiste mais um dia, mais um passo, mais uma tentativa. E o salmo continua: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unção é identidade, é marca divina, é separação, é propósito ativado. É quando você entende que passou pelo que passou, não para quebrar, mas para se tornar. E o cálice transbordando é mais do que abundância, é impacto. É quando a sua vida começa a abençoar outras vidas. É quando seu testemunho cura, sua história inspira, seu legado transforma. E aí chegamos ao fechamento. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a consagração da jornada. É o selo da constância. É a confirmação de que quem não desiste, chega. Que quem mantém a fé viva, colhe. Que quem atravessa o vale com coragem, vive uma vida de propósito. Não uma vida perfeita, mas uma vida guiada, uma vida firme, uma vida com significado. E é aqui que Hill e o salmista se encontram. Ambos ensinam que o verdadeiro sucesso não é ter mais, é ser mais. Não é conquistar coisas, é construir um legado. É ser lembrado não pelo que acumulou, mas pelo que curou, pelo que inspirou, pelo que edificou. E o salmo encerra com essa imagem poderosa: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é só sobre o céu, é sobre um estado de consciência. É sobre viver em paz, com propósito, todos os dias. Você pode escolher isso hoje. Pode escolher andar com confiança, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Pode escolher atravessar o vale declarando: tu estás comigo. Pode decidir que sua história não será marcada pela desistência, mas pela coragem, pelo alinhamento, pela fé prática, a fé que insiste, que constrói, que gera frutos e que transforma. Tudo o que toca, nada me faltará, mesmo no vale, porque eu sei quem me guia e porque eu escolho continuar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa afirmação não é apenas um consolo poético, é uma reprogramação profunda de identidade. Porque, após o vale, após a luta, após a mesa, o salmista reconhece: o que me acompanha não é azar, não é escassez, não é culpa, é bondade e misericórdia. E isso muda tudo. Você percebe o poder dessa virada? Durante toda a jornada do Salmo 23, há uma construção de mentalidade. Começa com fé ativa: nada me faltará. Passa pela confiança estratégica: deitar-me fazem verdes pastos. Transita pela coragem no caos, ainda que eu ande pelo vale. E agora, o que resta é colheita emocional. Eu sou seguido, perseguido, cercado, não pelo medo, mas pela bondade. Napoleon Hill chamava isso de estado de prosperidade consciente. É quando você não precisa mais correr atrás. Você se torna o tipo de pessoa que atrai, que emana valor, que não implora, porque emana, que não persegue, porque irradia. Isso é um novo nível de existência. E começa na mente.
A maioria das pessoas vive tentando forçar o sucesso. Elas lutam, se estressam, se sabotam, se exaurem. E o motivo disso é que elas ainda não entenderam o que Hill chamava de lei da vibração. Tudo o que você vive começa no que você acredita. Sua vibração é moldada pelo seu estado interno. Se você acredita que é perseguido por problemas, escassez e má sorte, sua vida se molda a essa crença. Mas se você decide que a bondade e a misericórdia te seguem, então essa se torna sua experiência. Note que o salmista não pede por bondade. Ele declara que ela o segue. Ele não pede por misericórdia. Ele afirma que ela é constante. Isso é identidade. Isso é convicção. Isso é mente blindada. E essa convicção cria um novo tipo de vida. Uma vida onde você é guiado, não empurrado. Uma vida onde você vive por missão, não por sobrevivência. Uma vida onde você sabe que está sendo conduzido por algo maior do que você. Hill ensinava que as pessoas mais bem-sucedidas que ele entrevistou tinham todas uma coisa em comum: um senso de propósito claro. Elas sabiam por que estavam fazendo o que faziam. Elas não trabalhavam apenas por dinheiro. Elas não agiam apenas por status. Elas eram guiadas por missão, por impacto, por legado. E veja como o salmista termina: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele não diz que vai visitar, nem que vai passar por lá de vez em quando. Ele diz que vai habitar. Habitar fala de permanência, fala de intimidade, fala de segurança emocional. E esse é o destino final de quem caminha com propósito. Você não foi criado para uma vida de correria, de reatividade, de medo constante. Você foi criado para habitar, para viver com consciência, para acordar todos os dias com a certeza de que está sendo guiado, protegido, conduzido. Isso não elimina os desafios. Isso só muda sua postura diante deles. Hill dizia: o fracasso só derrota quem desiste cedo demais. E o salmista diria: mesmo no vale, eu sigo em frente. Você percebe como essas duas visões se unem? Como espiritualidade e mentalidade se complementam? Uma fortalece a outra. Fé que pensa, razão que crê, mente alinhada com eternidade, coração ancorado em propósito. E aqui está a verdade. Você não precisa de mais provas para confiar. Você precisa de mais presença. Você precisa lembrar que tu estás comigo. E isso é o suficiente. Porque quem tem presença tem direção. Quem tem direção tem coragem. Quem tem coragem atravessa o vale. E quem atravessa o vale vive em paz. Então a grande pergunta agora é: qual legado você quer deixar? Porque a verdadeira prosperidade não é quanto você tem. É o quanto você deixa quando vai. É o impacto que você gera. É a vida que você transforma. É o eco da sua existência. Hill ensinava isso com força. Ele dizia que dinheiro é apenas um reflexo do valor que você cria. Mas o legado é o reflexo da mente que viveu com propósito. Você está vivendo para acumular ou para influenciar? Para sobreviver ou para transformar? Para impressionar ou para inspirar? A resposta a essa pergunta define tudo. Porque a casa do Senhor, onde o salmista escolheu habitar, não é apenas um lugar físico. É um estado de espírito. É uma escolha diária de viver alinhado com valores que não mudam. De permanecer firme quando tudo balança. De ser constante quando tudo tenta te desestabilizar. E agora, pare por um instante e declare em voz alta, com fé: meu legado será maior do que minha ambição. Diga de novo, agora com mais firmeza. Porque essa frase não é apenas bonita, ela é transformadora. Ela é um divisor de águas. Ela marca o momento em que você deixa de correr atrás e começa a caminhar com firmeza. E aqui está o resumo de tudo. Quem começa dizendo, nada me faltará, termina afirmando,
A bondade, me segue, porque a mente que acredita, cria, a alma que confia, atravessa, e o coração que permanece, floresce. Essa é a jornada do Salmo 23. Essa é a jornada da verdadeira realização. Essa é a jornada que Napoleon Hill traduziu em palavras. E que você pode viver em passos. Agora respire fundo. Sinta essa verdade dentro de você. E escolha. Escolha ser guiado. Escolha crer. Escolha declarar. Escolha continuar. Porque, como já dizia Hill, tudo começa com uma decisão. E como nos lembra o Salmo, nada me faltará.